Olá, mamães, olá, papais, olá, minhas queridas profissionais, meus queridos profissionais. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Mundo das Babás. Espero que vocês tenham acompanhado aí os nossos 30 e lá vai cacetada episódios que temos Muito aí já. gravados já no YouTube e no Spotify. E para variar um pouquinho hoje, eu estou aqui do meu lado com a Débora. Tudo bom? Tudo, e Só para você? variar um pouquinho, É né, só para Bia? variar. O que variou aqui entre nós foi a roupa só, Só. porque a companhia é a mesma. Sempre estamos juntos aqui nesse mundo das babás, aqui falando com toda essa galera que você sempre pontua, né? São homens e mulheres que a gente tem aqui agora. Isso, e profissionais, porque a gente tem sim, né? Quando a gente fala as babás, as enfermeiras, a gente tem os enfermeiros, a gente vai ter futuramente aí, até como um link de Londres, que a gente tem como exemplo, os babás. Então, assim, é um caminho que a gente vem traçando aí e abrindo portas para os profissionais homens estarem inseridos neste mundo, que é o nosso mundo sem restrição, sem exceção e muito inclusivo, né? Então, a gente realmente tem esse cuidado, esse carinho por todos aí que nos ouvem, que nos veem e que gostam aí do nosso canal. Hoje a Débora vai apresentar, como sempre, ela apresenta nossos convidados. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, muito competente e que vai ensinar muito, não só vocês aí, mas a gente aqui desse outro lado da bancada, que tenho certeza, eu pelo menos estou bem ansiosa com os ensinamentos que ela vai trazer pra gente hoje. E é isso, Dé. Você quer apresentar Vamos nossa apresentar logo. entrevistada? Já vamos apresentar que é para deixar bastante tempo para ela aqui, então. Hoje o nosso tema o nosso tema é os benefícios da laser terapia para adultos e crianças. Então, hoje, o mundo das babás é para todos mesmo, hein? Então, a gente vai falar desses benefícios com ela, que é mestre em enfermagem. E segundo ela também, lá nas suas redes, é esposa, mãe de 2 filhos lindos, uma mulher cheia de fé e também enfermeira de formação atualmente atuando como laser terapeuta. Ah, e ela também deixou bem claro lá, viu? Que ela gosta de correr e gosta de café. Gabriele Begido, tudo bom, Gabriele? Bem, meninas, muito Tudo bem, obrigada Gabi? pelo convite. Eu que Para agradeço. mim é uma satisfação estar aqui, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar daquilo que eu faço, que eu gosto muito, eu entendo que a gente difundir conhecimento, a gente no final vai estar mudando a vida de quem está aprendendo, Perfeito. né? Então é sempre muito bom ter esse espaço, essa oportunidade para poder ajudar aí no crescimento e de todo mundo que está assistindo a gente de alguma gostoso. forma, né? Não, ela já chega aqui para agradecer com um brilho nos olhos, Sim, é que mesmo. já reparei também. denota que ela realmente ama o que ela faz. Isso é muito gostoso e contagia, Gabi, porque você já chega. Olha, é gostoso transmitir. A gente vê de verdade, energia de é verdade mesmo nos seus olhos, Obrigada. o quanto você ama o que você faz. Amo. E falando em amar o que faz, eu já vou pegar um gancho. O que é a laser terapia? Então, o que é o seu trabalho hoje, Isso aí. que muda muitas vidas? Porque realmente muda. Eu tenho um pouco de conhecimento, mas muito leve, mas eu sei que muda muitas vidas, até em termos de brilho nos olhos para viver. Sim. Porque você tira uma dor de alguém, você restabelece uma saúde mental através do laser, Sim. que eu acho que transforma realmente aquela pessoa, aquela vida. E eu queria que você contasse um pouquinho mais Claro. pra gente do seu dia a dia, dos seus projetos, enfim, fica super à vontade. O que a gente chama de laser terapia hoje, na realidade, já existe há muito tempo, tá, gente? Tá. A laser terapia nada mais é do que o uso da luz, tá? De forma terapêutica, né? Para tratar a saúde, o bem-estar das pessoas. Só que o uso da luz, ele já é datado de 1400 antes de Cristo, para vocês terem ideias. Nossa. É bem antigo. Então, a gente tem alguns registros de indianos, por exemplo, utilizando a luz solar para tratamento de uma doença que hoje a gente conhece como vitiligo. E eles já tinham um resultado satisfatório, eles não sabiam explicar exatamente, eles expunham o paciente ao sol, usavam algumas ervas, que hoje a gente sabe que elas são fotossensibilizantes, ou seja, elas potencializam a ação da luz, e eles tinham um resultado satisfatório. Perfeito. Mais para frente, temos registros de gregos, romanos, árabes, todos eles utilizando a luz de forma terapêutica, tá?
Então, não é de hoje que se fala de laser terapia. É claro que o nome mudou, o aparelho mudou, né? Muito mais tecnológico. Exatamente, muito mais tecnológico, mas tem toda uma história por trás disso, que eu acho muito interessante. Quando eu falo para os meus pacientes que me procuram para fazer laser terapia, enquanto eu faço todo o protocolo, eu gosto de ir contando um pouco para eles entenderem que não é uma coisa, uma mágica que surgiu, né? Então, a gente tem aí registro, por exemplo, em 1776, a gente teve um médico, o Nicholas Tesla, que ele observou que alguns pacientes, ele tinha uma clínica de pacientes com doenças crônicas, feridas, e os pacientes que eles conseguiam fazer banho de sol, por exemplo, as feridas cicatrizavam muito mais rápido do que aqueles que, infelizmente, por questão de mobilidade, não conseguiam. E aí ele não soube explicar exatamente o que acontecia, porque não tinha recursos na época, né, para identificar o real motivo daquela aceleração da cicatrização. Mais para frente, em 1903, a gente teve um prêmio Nobel, um médico, que ele conseguiu tratar muitos pacientes com a luz solar. E ele identificou que o fator determinante era a exposição solar dos pacientes. Então, ele tratou paciente com tuberculose, com varíola, várias outras doenças, e ele ganhou um prêmio Nobel, né? E em 1916, a gente tem um outro médico, o Dr. Harry, um inglês, e ele identificou que na Inglaterra muitas crianças sofriam com o que se chamava na época de raquitismo. As crianças raquíticas, até hoje a gente ouve as pessoas mais velhas às vezes usando essa expressão, que são crianças que têm ossos muito fracos porque elas têm uma baixa absorção de cálcio. Na Inglaterra é muito nublado, a emissão solar lá é muito baixa. E ele observou que em países com maior emissão solar, a incidência de raquitismo era baixíssima ou nula. Ele falou, não, mas espera, tem alguma coisa diferente nisso. Então, ele começou a tentar expor mais as crianças ao sol para ver se isso melhorava. E teve uma resposta incrível. Anos depois, a gente descobriu que o sol, ele tem um fator de fotossíntese na absorção do cálcio nos ossos, da absorção da vitamina D, exatamente. Então, assim, isso tudo foi crescendo. Até que, aí, nos anos 80, uma biofísica, a Tina Caru, desenvolveu o primeiro aparelho de laser, um pouco diferente desse que a gente tem aqui. Mas ela sim fez a primeira pesquisa que ela conseguiu identificar a nível celular o que essa luz fazia nas nossas células para trazer tantos benefícios, né? Então, ela identificou que a partir do momento que você usa a luz do laser, no caso, ela conseguiu pegar, né, a luz do sol. Ela não pegou a luz do sol, mas ela, através do aparelho, ela simulou a luz do sol de uma forma mais concentrada, ou seja, ela potencializou a luz e ela conseguiu fazer com que essa luz fosse emitida de uma forma uniforme, diferente do que a gente tem na natureza. Se eu fico muito tempo ao sol, dependendo do horário, tem uma variação aí dessa potência, né? E o que ela observou a nível celular? Dentro da nossa célula, a gente tem uma organela que chama mitocôndria. Todo mundo alguma vez já deve ter ouviu falar. Às vezes não lembra o que é, para que serve, mas já ouviu, né? Se a gente imaginar que a nossa célula como se fosse um organismo vivo, por exemplo, imagina que a mitocôndria dessa célula ela vai funcionar como se fosse o coração e o cérebro dessa célula. Ou seja, ela tem um papel assim fundamental, vital para a nossa célula. E a luz, quando ela é incidida em cima desse organismo, dessa célula, a mitocôndria, ela capta a energia da célula. E quando eu falo de energia, é energia mesmo, gente. Igual tem energia elétrica, energia solar, porque a luz é isso, é energia, né? E quando a mitocôndria, ela capta essa energia, ela consegue dar energia para a célula como um todo. E como a mitocôndria ela é responsável pelo controle celular da célula, então é a mitocôndria que vai falar a hora que a célula tem que se multiplicar, a hora que ela tem que crescer, a hora que ela tá velha e tem que morrer, e ela é responsável pelo processo oxidativo, que a gente chama, né? Que é o que acontece no nosso organismo quando a gente está num processo inflamatório, por exemplo. Então, se eu dou energia para a mitocôndria recebe essa energia e ela fala, o que meu corpo está precisando? Eu preciso multiplicar a célula de tecido? Então, vamos multiplicar. Eu estou passando por um processo inflamatório e eu tenho que diminuir o processo de oxidação? Então, vamos diminuir o processo de oxidação. O nosso corpo é muito inteligente. Perfeito. Então, o laser nada mais é do que fornecer suprimento, energia para o nosso próprio organismo fazer o que a gente chama de fotobiomodulação. Então, através da luz,
Eu vou modular, ou seja, eu vou organizar o que está de errado dentro do meu organismo de forma biológica. Então, eu não estou dando nenhum remédio, nada químico, enfim. Eu estou ajudando o meu próprio organismo a melhorar todo esse processo. Exatamente, exatamente. E dentro desse... Eu te cortei? Não, pode ficar à vontade. E dentro desse seu trabalho, eu acredito que a gente está falando aqui, né, de dar esse empurrãozinho aí pro organismo. As pessoas que você mais recebe hoje, embora você faça um trabalho ainda, né, em domicílio, né, que você falou. Sim. As pessoas que te procuram, a maior parte é para dores crônicas, para inflamações. O que hoje você atende com o laser, o laser, né, a laser terapia? Hoje eu atendo um pouco de tudo, tá? Porque o laser começou a ser melhor difundido agora, até porque os estudos, as pessoas estão tendo um olhar diferente. Então, cada vez que você estuda mais a ação da luz e tudo, você percebe os benefícios que ela traz. Tá? Então, por exemplo, processo cicatricial. Eu tenho muitos pacientes que me procuram porque estão precisando regenerar alguma ferida. Crianças que estão, por exemplo, síndrome mão-pé-boca. Então, se você, mãe, né, ou babá, que está com alguma criancinha entrando em algum estágio aí, apresentando alguma lesão de síndrome mão-pé-boca, o laser ajuda demais. Tá? Pacientes com feridas crônicas que já tentaram de tudo e a ferida não cicatriza, o laser ele tem sim um fator importantíssimo ali na regeneração tecidual. E agora estão aparecendo os pacientes de doenças crônico-degenerativas e autoimunes. Então a gente tem vários estudos, por exemplo, do uso do laser para controle do diabetes. Olha. Exatamente. Como incrível. Que é feito, Gabi? Então, hoje a gente tem um protocolo dentro da laser terapia que a gente chama de ILIB, tá? ILIB é uma abreviação em inglês que nada mais significa que eu vou usar o laser de forma transcutânea, eu vou pegar uma artéria do nosso corpo, pode ser a artéria radial que tá aqui no pulso, no pescoço, enfim, alguma artéria do nosso corpo e eu vou colocar a luz do laser em cima daquela artéria. Todo o nosso sangue, em determinado momento, ele circula através daquela artéria, tá? E o sangue que está passando ali, ele vai receber a luz do laser. Como eu falei, a luz fomenta, ela traz energia para o organismo, tá? E a gente entende, por exemplo, que a diabetes mellitus é uma desordem do nosso organismo. Está desorganizado, produzindo baixa de insulina, o pâncreas não está funcionando. Então, conforme o organismo vai recebendo essa luz, ele vai direcionando para os órgãos que estão necessitados de energia, né? De fazerem a biomodulação. E a gente tem visto alguns estudos apresentando um ótimo resultado de pacientes que fazem um acompanhamento da diabetes. Às vezes já são insulinodependentes, tomam a insulina, fazem acompanhamento, mas mesmo assim estão apresentando uma desregulação da diabetes. E quando começaram a fazer esse tratamento, né, o ILIB, apresentaram um quadro satisfatório da regulação das taxas de glicose no sangue. Isso é fantástico. É muito legal. Isso é fantástico. E tem, no caso, as doenças autoimunes e as degenerativas. A fibromialgia, eu tenho algumas pacientes de fibromialgia, algumas pacientes com esclerose múltipla, ou seja, são pacientes que têm dor crônica, uma pessoa que tem uma vida limitada justamente por conta da dor que ela sente. E há também, através do protocolo ILIB, esses pacientes têm apresentado uma diminuição da dor, assim, em torno de 70% a 80%. Eu tenho paciente que parou de tomar a medicação. Nossa, é incrível isso. Então, assim, é fantástico porque é uma desordem do organismo que a gente tenta corrigir através da luz, né, da energia que a luz traz e que ela consegue fazer com que o organismo se regule através disso. Perfeito. Tá? Desculpa te cortar, Gabi. E quando a gente está falando, então vamos pegar aí nosso público, que é o maior público que assiste a gente, que são as profissionais e as mães, no caso... podem ser mães que acabaram de ter bebê, enfim, ou que estão programando uma futura gravidez, para que elas também saibam como o laser pode ajudá-las aí, eventualmente, no pós-parto, na questão da cicatrização, na questão das mamas. Então, como esse trabalho, Gabi, pode ser feito para que as profissionais saibam também como elas podem auxiliar ou até indicar para as mães um trabalho de laser como o seu, quais os caminhos ou quais os recursos que a gente tem com o aparelho para esse caso específico de uma mãe num pós-parto, por exemplo?
Perfeito, Bia. É muito interessante o uso do laser nesse processo. A gente sabe que uma das poucas contraindicações do laser é na gestação. Tá. É contraindicado porque a gente não tem estudo em gestante. Então, não tem uma segurança ainda de falar, não, vamos usar. A gente usa pontualmente quando é bem indicado. Algumas gestantes têm uma queda da imunidade, então aparecem muitas aftas na boca, então a gente acaba utilizando, mas de forma muito bem indicada, selecionada. O neném nasceu, no pós-parto imediato, a gente já pode entrar, sim, com alguns protocolos de laser terapia que vai ajudar muito a mãe nesse processo de puerpério. Por exemplo, eu atendi esses dias uma gestante na Promatre, eu fui lá atendê-la, a gente fez na cicatriz da cesárea. O laser, ele ajuda muito na produção de colágeno, então tem vários estudos que falam que a cicatrização da ferida operatória, com o laser, ela fica bem mais fininha, bem mais plana, então assim, a incidência de ter um queloide é menor, ela sente menos dor na incisão cirúrgica, então assim, tem esse benefício, tá, para quem faz cesárea. A mãe que fez um parto normal, por exemplo, que teve um parto normal e precisou passar por uma episiotomia, que é aquele cortezinho que a gente faz na região do períneo. O laser vai ajudar muito na cicatrização do períneo, diminui a dor. Quem já teve parto normal sabe como é desagradável, né, o desconforto que essa incisão no períneo causa. Então, o laser pode ajudar de forma sistêmica, né? A gente faz o ILIB na puérpera, porque o ILIB, ele pode melhorar todo esse processo inflamatório, né? Na caso da cesárea, porque você passou por uma cirurgia. Então, todo o processo cirúrgico, ele gera um processo inflamatório sistêmico. Então, você pode fazer o ILIB para ajudar nesse processo inflamatório sistêmico, ajuda na descida do leite, porque melhora a circulação. Então, a mulher que incha muito na gestação ou no pós-parto imediato fica bem inchada. O ILIB, como ele tem um fator de melhora da circulação, ele promove a angiogênese, né? Então, assim, são novos microvasos que ele ajuda a construir, então melhora a circulação. No caso da amamentação, então, se você está procurando uma consultora de amamentação, já pergunte para ela se ela trabalha com laser, porque é muito legal. Claro, né? Se você tem uma boa consultora, dificilmente você vai chegar a ter uma fissura, mas se aparecer, o laser é fantástico para cicatrização de fissuras mamilares, por exemplo. Tem indicação para mastite, que é o empedramento do leite, né? Então, a mama fica vermelha, inflamada, o leite enrijecido. Então, tem protocolo para mastite. Então, assim, são muitas coisas para a mãe, tá? Perfeito. No caso da criança, o recém-nascido, são poucas as indicações que a gente tem. Mas, por exemplo, no caso de uma assadura, eu atendi recentemente um bebezinho de 13 dias, que ele estava com uma assadura severíssima. E nós descobrimos no meio do caminho que por conta de uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, assim, isso é super importante para você, mãe, babá, né, papai que tá ouvindo a gente, até observar esse tipo de coisa, porque era uma assadura que não melhorava. Então, a gente... Claro, fizemos o laser, cicatrizou muito mais rápido, né? Quando a gente entrou com a laser. Mas a gente precisou... ver a raiz do problema. Exatamente. Então, assaduras. No caso das doenças da infância, né? Então, as mães me chamam muito. Mão, pé, boca, estomatite. Hoje em dia, a gente tem usado muito pós-vacina para diminuir os efeitos colaterais e a dor local por conta da vacinação. No caso do bebezinho ainda, né? Se tiver alguma inflamação, infecção do coto umbilical, a gente pode lançar a mão aí do laser para evitar que essa criança, às vezes, inicie uma antibiótico terapia. Então, a gente pode iniciar o laser aí no coto umbilical. E o ILIB, ele tem sido muito difundido na pediatria justamente por conta dessa questão da melhora imunológica da criança, tá? Então, assim, eu tenho 2 pequenininhos em casa e ILIB lá é todo dia praticamente de forma preventiva. Perfeito. E é incrível que quando eu comecei a fazer isso nos meus filhos, eles ficam muito menos doentes, ou quando ficam com alguma coisa... É rápido, pouquíssimos sintomas, se resolve ele em poucos dias, né? Então, é fantástico o uso do laser, exatamente. Como imunológico mesmo. Como imunológico. Pode falar. Não, a gente fica tirando 2 ou 1 aqui, porque tem muita pergunta. Vai falar. Gabi, algumas perguntas que vieram, porque a gente sempre lança no grupo das profissionais, algumas perguntas que vieram aí quando eu lancei o tema que eu viria hoje conversar contigo. 2 perguntas. A primeira tem algum desconforto quando ele é aplicado? Dói? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta
eu sei que tem protocolos que você já falou, mas tem tratamentos que eu já sinto uma melhora imediata. Então, assim, ou eu preciso fazer 10 sessões, 15 sessões, é longo, ou depende da dificuldade, né? Às vezes é uma autoimune, então tem protocolo para cada uma delas. Mas o que é resolvido com uma única sessão, por exemplo? E a primeira pergunta, tem dor? Primeira pergunta. Não tem dor. Eu tô com o aparelho aqui. Depois a gente liga, eu faço em vocês. Já. Vamos voltar para casa já imunizada, com sangue passando aqui bonitinho para as mitocôndrias ficarem louconas e ativas e falar, ó, isso aqui vai embora, isso fica. Mas, e assim, não tem dor. Tá. O laser, como eu falei, é uma luz de forma concentrada. Tá? Mas ele não tem dor nenhuma, as crianças não sentem nada. A gente sabe que pessoas de pele negra, elas têm uma sensibilidade maior, então elas sentem como se fosse um aquecimento. Então, pessoas com esse fototipo de pele, a gente chama, né? A gente precisa ter um pouco mais de cuidado, usar uma frequência menor, às vezes não aproximar tanto a luz do laser da pele. Não é que vai causar uma queimadura, mas o paciente, ele refere um aquecimento, tá? Mas na grande maioria das vezes, até com pacientes negros, eu não tive nenhum relato. A gente vê isso na literatura, mas na minha prática clínica, nenhum dos meus pacientes nunca se queixaram disso, tá? Então, por isso que é super indicado para criança. Porque, assim, o meu maior desafio hoje, quando eu atendo criança, é que eles fiquem com óculos. Com óculos. Tá. Então, tem que ser obrigatório o uso do óculos. Sim, ainda A gente vê na Europa, nos Estados Unidos, isso, de certa forma, caindo, tá? Essa recomendação. Mas hoje, no Brasil, a Anvisa preconiza o uso do que a gente chama do EPI, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Então, como eu trabalho no Brasil, eu preciso seguir as normas brasileiras. Perfeito. Então, a gente ainda usa, tá? Então, com criança, a gente tem que tentar driblar ou convencê-los a usar o óculos, ou às vezes tentar, de certa forma, desviar o olhar, tampar com um pano, uma almofada. A gente faz um malabarismo para conseguir fazer. Muito lúdico, né? Então, não é a dor do laser, porque não tem dor, mas sim a utilização dos EPIs de forma correta. E às vezes eles choram, é muito por conta da contenção. Porque, por exemplo, criança com estomatite ou mão pé boca, que tem muitas feridas na cavidade oral, eu preciso fazer o laser dentro da boca deles. Então, assim, a gente tenta convencer, brincar, explicar que não vai doer. Alguns se convencem, outros não. Então, às vezes, a gente precisa conter a criança para conseguir fazer o laser e aí acaba rolando um choro, né? Sim. A gente sempre explica muito bem isso para as mães antes, de que vai ter um chorinho, mas não é porque o laser dói ou causa qualquer tipo de desconforto, é mais por conta da contenção, tá? E o medo, né? De botar o óculos, um aparelho diferente. Mas, por exemplo, meus filhos, eles estão tão acostumados, eles já perceberam que o laser não dói, pelo contrário, né? Causa benefícios só para eles, que hoje eles deixam usar numa boa, assim. Às vezes, meu mais velho, que já fala bastante, né? Ele começa a sentir que ele não tá bem, ou então ele corta o dedo e ele fala, mamãe, você vai ter que fazer laser, né? Ele já pede o medicamento. Exatamente, aproveita. E falar em medicamento também, acho que era legal a gente falar sobre isso, né? Você comenta sobre o uso de medicação, de repente, quem está fazendo uso de medicação, unindo aí com a laser terapia, tem algum problema? Não tem? Que você pontua isso no Insta também. Problema nenhum, só tem benefício, tá? A gente fala que o laser, muitas vezes, ele vai entrar como terapia coadjuvante. O que é isso? Complementar. O que a pessoa já está fazendo, a gente vai complementar esse tratamento com o uso do laser. É claro que eu sempre faço uma anamnese, eu pergunto o que o paciente está tomando de medicação, porque existem algumas medicações que elas são fotossensibilizantes. O que é isso? Elas podem ou potencializar demais a luz do laser, ou o laser pode neutralizar a ação dessa medicação. Quem já ficou internado, às vezes precisou usar alguma medicação fotossensibilizante, na hora que a enfermeira, né, vem instalar a medicação, vem dentro de um saquinho escuro, porque a luz não pode correr naquela medicação, porque senão tira o efeito da medicação. Mas isso impede de fazer o laser? Não. O que a gente vai fazer? Eu vou ver qual que é a medicação que o paciente está tomando e existe o que a gente chama de vida útil da medicação. Isso. Então, tem um tempo ali entre o término do efeito do remédio até que você tome o outro. Por isso que tem o horário, né? A gente só pode tomar de 8 em 8, de 12 em 12, justamente por isso. Então, a gente vai descobrir qual que é essa vida útil da medicação, né? E a gente vai fazer o laser nesse intervalo.
Perfeito. Para que não cause nenhum desconforto, né, potencialização do laser, ou que cause ali a neutralização da medicação que o paciente está tomando, tá? Então, eu tenho pacientes da oncologia, por exemplo, que fazem uso de medicação quimioterápica, muitas delas são fotossensíveis, e a gente faz ali no intervalo sem problema nenhum. Tá. Ótimo. E hoje em dia, Gabi, o seu foco de atuação seria mais nas residências, indo até os pacientes, ou o foco realmente é atender os pacientes no hospital? Enfim, como que você está hoje para até que as pessoas que estão assistindo consigam ter acesso a você, né? Porque às vezes fala, não, ela tá só no hospital, eu não vou nem entrar em contato. Mas para saber qual que é o teu nicho hoje e como que a gente pode disseminar ainda mais o laser para essas famílias ou para as profissionais que estão assistindo a gente. Legal. Eu saí do hospital, trabalhei alguns anos no ICESP, né, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Sempre trabalhei com oncologia. E depois das crianças, eu decidi sair desse mundo corporativo e trabalhar de forma autônoma, né? Então, hoje eu trabalho em domicílio, tá? Eu até tenho um consultório aqui em Perdizes, que eu atendo uma vez por semana, mas não é o principal, assim, principalmente na parte de pediatria. Porque eu, como mãe, eu percebo como é importante para mim quando um profissional vem em casa. É muito menos estressante, porque criança doente tem que tirar de casa, levar para um ambiente que ele não conhece. É muita informação e isso acaba estressando muito mais a criança. Então, eu percebi que o atendimento domiciliar para pediatria era o mais adequado. Então, eu faço atendimento em domicílio. Nos hospitais, eu tenho alguns hospitais que eu atendo, tá? Então, eu tenho autorização, Promatri, por exemplo, né? Unstar. Então, são hospitais que eu consigo estar entrando para atender o paciente no momento de internação, tá bom? Mas, assim, é tudo questão de conversar, né? Traz a informação. Às vezes, se é algum hospital que eu não tenho ainda credenciamento, mas a gente conversa, pede autorização. Mas eu acho muito bacana esse perfil de você ir até o paciente, assim, né? Perfeito. Eu também acho que é um conforto, né? E aí, nessas horas que a mãe e o pai, tá todo mundo super sensível ao que está acontecendo. Além da dor, né? Que já tá com a dor, seja a criança ou o próprio pai, a mãe, Exatamente. já tá com dor e ainda tem que sair, né? Exatamente. Gabi, na época da pandemia, a gente tinha muita questão das dificuldades respiratórias. Sim. Pelo próprio vírus, né? Sim. O laser, como que foi? O laser também pode ser utilizado nestas questões respiratórias, porque eu imagino que tenha sido muito necessário nessa época. Sim. A utilização até agora, né? Porque de lá parece que nunca mais saiu de lá. Continuamos, né? Com a respiração falha. É verdade. Mas como que ele é utilizado? Qual que é o tipo de protocolo? Que também foi uma das perguntas, porque tem muitas crianças que passam por essas dificuldades de bronquiolite, enfim, bronquite, asma, enfim. Como que a gente consegue utilizar especificamente o laser para o tratamento das doenças respiratórias? Existem, sim, já alguns protocolos. A gente tem alguns estudos que, claro, né, eles precisam ser melhor processados, né? Mas já é algo muito promissor para a gente que trabalha com laser terapia para doenças respiratórias, né? Então, eu tenho muitas colegas que são fisioterapeutas respiratórias que também estão trabalhando com laser, porque a gente observa que tem uma melhora muito grande em alguns quadros. Crianças que têm asma, bronquite, asmática, elas têm se beneficiado muito com o uso do laser, tá? São crianças que, a partir do momento que iniciam a terapia, elas têm passado ou praticamente zerado as crises asmáticas, tá? Então, a asma nada mais é do que um processo inflamatório também, né? E se o laser, ele diminui a inflamação, então tem um benefício fantástico para a questão da bronquite. Existe protocolo para pneumonia, por exemplo. Então, claro, né, complementar ao uso do antibiótico. Eu tive um exemplo clássico lá em casa. Meu filho fez uma pneumonia atípica. A gente precisou entrar com antibiótico, mas eu entrei com o laser também. A gente sabe que às vezes o antibiótico demora de 72 a 96 horas para começar a fazer efeito. O Tomás, no segundo dia, já estava estabilizado. Perfeito. Então, assim, não tô falando só do laser, eu acho que tem, né, o fator ali, medicação associado, mas o laser ajudou muito ele sair da crise respiratória.
Tem protocolo para rinite e sinusite, então a gente tem alguns pacientes que têm sinusite crônica, por exemplo, que estão se beneficiando e muito da laser terapia. São pacientes que direto antibiótico, já não sabem mais o que toma, porque já tomou todos os antibióticos, tá ficando resistente já, porque sempre tá em crise. E o laser tá ajudando esses pacientes a não entrarem mais nesse processo inflamatório, né, da sinusite. E então são pessoas que não estão precisando mais iniciar aí o tratamento com antibiótico. A própria bronquiolite, eu tenho amigas, como eu falei, fisioterapeutas que estão atendendo bebês com bronquiolite, estão associando o laser às manobras, né, da fisioterapia e tem apresentado um resultado incrível, maravilhoso. Inclusive, o ILIB, ele melhora muito a oxigenação do nosso sangue. Muitas vezes eu estou fazendo ILIB em pacientes que tem alguma disfunção pulmonar e eu coloco um aparelhinho, o oxímetro, e eu olho lá, tá saturando 94. No final do ILIB, ele já tá com 98, 99%. É um resultado imediato nesse caso. E quando a gente fala de protocolo nesses casos de rinite, sinusite ou até outras doenças respiratórias, quando você diz protocolo, para quem é leigo como eu aqui, seria o quê? Todos os dias ou uma vez por semana? Quantas sessões? Na média, né? Porque cada caso é um caso específico. Mas só para a gente ter uma ideia de quanto tempo seria o tratamento? Sim. É eterno, não é eterno? Enfim, como que funciona? Certo. Quando a gente fala de protocolo, várias coisas a gente está pensando, né? Vamos dizer assim. Primeiro, qual que é a frequência que a gente vai usar? Qual é o comprimento de onda? Hoje, os aparelhos, a gente trabalha com 2 comprimentos de ondas diferentes, o vermelho e o infravermelho. Então, por exemplo, o vermelho trabalha muito com tecidos mais superficiais, cicatrização, produção de colágeno, regeneração. O infravermelho, ele já vai tratar tecidos mais profundos. Então, um paciente com quadro de pneumonia, que eu tenho que alcançar lá os brônquios, né, o pulmão, os alvéolos pulmonares. Então, eu uso o infravermelho. O tempo que eu vou estar aplicando o laser. Então, o comprimento de onda, o tempo de aplicação imediato ali, quando eu tô com o paciente, e por quanto tempo eu vou espaçar essa sessão, se eu vou fazer com 24, 48, 72 horas, uma vez por semana. Agora, com relação a quantas sessões, eu falo sempre para os meus pacientes, Bia, eu não trabalho com um pacote pré-determinado. Eu tô com uma assadura. Quantas sessões para zerar a assadura do meu filho? Olha, eu não consigo te dizer. Cada corpo é um corpo. Exatamente. Na prática, eu percebo que às vezes 1, 2 sessões resolve. Agora, uma assadura grave, que já tem uma perda tecidual, às vezes vão 5 sessões, né? Então, a gente tem que respeitar muito a resposta do corpo do paciente. Lembra que eu falei no início que o laser vai dar energia para a célula se automodular, se autorregular. Então, depende muito da resposta do paciente. Eu tenho criança, eu tô numa fase que eu acho que tá tendo um boom aí de síndrome Montpellier. O ano passado, não, em 2022 a gente teve um surto e eu acho que a gente tá tendo outro. Uma sessão, a mãe me ligou e falou, nossa, foi magia, não tava comendo, já tá comendo, parou de chorar, voltou a dormir a noite toda. Eu falei, nossa, que ótimo, uma sessão. Teve criança que eu precisei fazer 3. Nunca foi mais que isso, mas existe às vezes essa oscilação. Então, a gente sempre conversa, explica muito bem para o paciente, tá? No caso das doenças crônicas, no início eu começo com sessões mais periódicas. Conforme o paciente vai apresentando a melhora do quadro, a gente fala, então vamos espaçar. Tem paciente que eu começo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e a gente começa com aquilo que a gente chama de doses de manutenção. Vai precisar fazer para o resto da vida? Não sei. O protocolo é muito individualizado. Então, quando a gente fala protocolo, além de ver a questão da onda, a questão do espaçamento do tempo, a gente tem sim a questão da resposta do corpo. Então, não tem como falar que um protocolo o mesmo protocolo da minha sinusite é o mesmo protocolo da Débora, porque meu corpo pode reagir de forma diferente ao dela. Sim, tá claro. O que a gente sabe é que vai ter um efeito, tá? Eu não tive nunca, graças a Deus, nenhum paciente que eu fiz algum protocolo e falou, nossa, não resolveu nada, obrigada, não precisa voltar mais. Pelo contrário, todos os meus pacientes acabam indicando o trabalho porque veio os benefícios, né? Mas essa questão do tempo de melhora é muito relativo. O que a gente vê de efeito imediato, né? Você fez a pergunta anteriormente. No caso da dor, muitas vezes os pacientes falam, nossa, já não tô sentindo dor mais. E é imediato, enquanto eu tô ali ainda aplicando o laser, a pessoa já fala, nossa, já não tô sentindo mais nada. No caso de enxaqueca, por exemplo. Ou então, terminei de fazer, às vezes eu tô arrumando as minhas coisas e falo, nossa,
não tô sentindo mais nada. Aquela ferida que doía a perna, né? Às vezes paciente que tem lipedema, pacientes do câncer de mama, por exemplo, depois que faz a cirurgia de mama, fica com o braço muito inchado, que a gente chama de lipedema. Então, a gente faz. Então, é uma condição que causa muita dor. E, às vezes, no final do tratamento, a paciente fala, nossa, já tô sentindo, já consigo mobilizar melhor o braço, já não tô sentindo tanta dor. No caso das aftas, da mucosite, o paciente terminou e fala, nossa... Foi tomar uma água e fala, gente, tomei essa água e não senti nada. Parece magia, assim, sabe? O laser magia. O laser terapia. E ela não, a gente não pode deixar, a gente já vai deixar ela embora, hein? Não vamos deixar ela embora. Gabi, a gente está chegando no final do nosso encontro e eu tenho uma pergunta aqui, talvez seja uma pergunta para encerramento, não sei, vou deixar para Deb, se ela tiver alguma outra questão, mas para as profissionais, então aqui a gente trabalha com um público muito grande de babás que querem ser enfermeiras. Legal. E de enfermeiras que querem se aperfeiçoar. Então, a gente sempre faz esse plano de carreira dentro desse nosso público para que elas também consigam enxergar que elas têm uma carreira e que elas podem se aperfeiçoar e que elas têm um caminho ali para trilhar dentro da área onde elas estão. Para essas profissionais aí que eu converso aqui, olho no olho, qual seria a formação para laser terapia? Quanto tempo? Quais os lugares indicados? Você pode formar as pessoas para laser terapia, como laser terapeuta? Você dá aula hoje? Qual que é o caminho das trevas aí para que a pessoa consiga mais essa formação e consiga sim ser mais uma rede de apoio para essa família onde ela trabalha hoje? Legal. Falando para as babás, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é você reconhecer as indicações, porque eu chego em muitas casas que a mãe fala, nossa, quem me falou do laser foi a Lu, a babá, né? Que ela viu em algum lugar que sabia que podia ajudar e aí eu fui atrás de você. Então é muito importante você que trabalha com criança, por exemplo, observar os sinais. Se é uma assadura que está iniciando, se é uma doença viral, né? O que poderia, né? Como que o laser poderia beneficiar essa criança? Então, esse é o primeiro ponto, saber identificar e ver a possível indicação do laser. Para as colegas enfermeiras que estão querendo aí se especializar em laser terapia, hoje o nosso conselho, né, o COREM, ele fala que só pode trabalhar, né, com o laser de baixa potência enfermeiras graduadas. Então, para quem é técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, infelizmente ainda não está autorizado pelo nosso conselho, tá? Como que você faz? Você tem que passar por um curso de habilitação, tá? Hoje a gente tem inúmeros aí no mercado, tem as mentorias, né? Eu dou aula na pós-graduação numa disciplina que chama estomaterapia, um curso de especialização dentro da enfermagem, que a gente trabalha sobre feridas, estomias, incontinências. Então, dentro desse curso, a gente faz a habilitação, a capacitação desses alunos, desses profissionais para o uso do laser, mas existem os cursos livres, que a gente chama, né? Que é um curso de final de semana, porque o que é o mais importante? Primeiro, você conhecer os protocolos. Só que na minha prática, Bia, o que eu percebo que faz muita diferença? Não é só saber usar o aparelho. O aparelho eu ensino para vocês duas agora. Sim. Como que liga, como que desliga, como que programa. É um celular novo, né? Exatamente. Novo, vamos conhecer o manual. Exatamente. Tá. Agora, o mais importante é você entender como o laser funciona, não o aparelho, a luz. Como a luz funciona, você entender a fisiopatologia das doenças, porque isso vai influenciar no protocolo, porque não é receita de bolo na maioria das vezes. Às vezes você pega lá, a gente fala até de protocolo sugerido, a gente sugere para aquele tipo de doença, para aquela enfermidade, tantos joules, que é a potência do laser, por tantos minutos, mas às vezes para aquele paciente não vai ser suficiente. Eu vou ter que mudar, é muito individual. Então, para você, colega enfermeira que está querendo se capacitar, existem inúmeros cursos. Eu estou com um projeto aí de mentoria, estou estruturando ainda para ajudar, né, profissionais que querem se capacitar na laser terapia, principalmente voltado para a área de oncopediatria. Então, ainda não tem nada divulgado, porque a gente está trabalhando nisso, mas é um projeto aí que a gente está sonhando. E o mais importante que eu deixo aqui para vocês, eu acho que quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Principal é você saber onde você quer chegar. Achei fantástico, como você falou, né? De ter um plano de carreira. De você pensar lá na frente. Primeiro, pense onde você quer chegar. Aí você escolhe o caminho. Né? Porque ele se abre. Exato. Porque ele se abre, né? A gente fala assim, quando a gente começa a enxergar aonde a gente quer ir,
a gente começa até a ver que está muito mais óbvio do que a gente imagina. Exatamente. Por quê? Porque você consegue, porque você fica desperto para aquilo, então você consegue ver aquele caminho que às vezes estava só com uma areinha em cima e você tem que pôr tirar o pó Sim. da frente. Tirou o pó, o caminho tá ali. Então, para vocês, como o Gabi disse, para vocês que já fizeram a graduação em enfermagem e querem dar um passinho a mais no atendimento para as famílias onde vocês estão, tem cursos especializados que vocês podem fazer, que a Gabi falou, que pode ser feito no final de semana, enfim, à noite, enfim, vocês escolhem o horário. Para vocês que fizeram técnico e auxiliar em enfermagem, corro atrás de uma graduação. É o próximo passo de carreira. Ou pra espera você... mais um pouquinho, né? Porque tá vindo novidades por aí, Tá vindo né? novidades por aí, exatamente. E para você que é babá, o próximo passo, vocês podem também procurar uma graduação em enfermagem. Sim. Por quê? Porque sempre tem um caminho, sempre tem um algo a mais que vocês podem fazer. E vocês, no momento que estão como profissionais, podem indicar para as mães que estão nesse momento o tratamento com laser através de uma profissional que já atende, como por exemplo, a Gabi. Gabi, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Você quer deixar o seu @ do Instagram para que as profissionais consigam, os pais também consigam diretamente acioná-la? Por favor, é @Gabriele, com 2 L's e E no final, @begido, BEGIDO. Perfeito. Dé, você tem alguma coisa para acrescentar que eu também fui falando? Nada, agora foi tudo. Você tirou algumas das minhas dúvidas também, acho que é isso que é importante. É trazer pessoas que tenham conteúdo para somar aí, né? Para que essas babás vejam que é possível, sim. Se elas não estiverem agora fazendo essa graduação, não estão neste momento, pelo menos elas já sabem onde procurar. Então, viu alguma questão aí que a criança teve, ou que até os pais teve de alguma inflamação, alguma dor crônica, né? Então, já faz a ponte aí com a Gabriela. Perfeito. Com a Gabriele. Isso aí. Gabi, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Espero que a gente mantenha aí uma conexão Por favor. para os nossos projetos futuros. Com certeza. E qualquer coisa que você precisar no seu trabalho também, a gente se coloca à disposição aqui. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Eu também estou à disposição de vocês para o que precisarem, tá bom? Contem comigo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela Tchau, companhia de vocês hoje à noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.